Querido, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler versículos 16 a 18, inicialmente. Mateus 16, de 16 a 18. A palavra do Senhor nos diz: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, amados? Um retorno aos fundamentos tem sido o tema da nossa reflexão já há 3 semanas. Nós temos pensado sobre a necessidade de estarmos fundamentados em Cristo, fundamentados na palavra, firmados nos valores do reino de Deus. A pergunta que tem norteado essa série é: quando os fundamentos estão sendo destruídos, e o que pode fazer o justo? Davi declarou isso, perguntou isso 3.000 anos atrás. Nós temos pensado exatamente sobre essa realidade. Quando os fundamentos são destruídos, o que resta para nós? Para as nossas famílias, para o ministério da igreja. Nós vivemos num tempo em que os fundamentos da fé, os fundamentos dos valores do reino de Deus são absolutamente atacados. No primeiro domingo, nós pensamos sobre a jornada se iniciou, um retorno aos fundamentos, a jornada começou. E refletimos em Colossenses 2, 6 e 7, quando Paulo diz: assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, andai nele. A vida cristã começa quando recebemos a Cristo pela fé, mas Paulo diz: continuem nele. E no versículo 7, Paulo diz como isso é possível: fortificados, fundamentados, enraizados, crescendo em ação de graça. É impossível crescer em Cristo sem nos aprofundarmos, sem estarmos enraizados nele, sem estarmos edificados nele, na sua palavra, para a glória de Deus. Domingo passado, nós pensamos um retorno aos fundamentos. Por quê? Por que é importante isso? E nós vimos que a metáfora utilizada por Moisés, por Isaías, pelo próprio Senhor Jesus, referente a Deus, é a metáfora da rocha. Moisés declara em Deuteronômio 32, que foi o texto base da semana passada: eis a rocha. E quando o povo de Israel estava se afastando do Senhor, Moisés denuncia naquele texto: vocês se esqueceram da rocha que fundou vocês. E nós terminamos lendo Isaías 26, quando o profeta diz que confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém, amados? É nessa rocha que nós estamos firmados. Então hoje nós vamos voltar aos fundamentos, refletindo sobre a igreja. E eu queria pensar, quando nós olhamos para a igreja, em 2 aspectos importantes nessa manhã, sobre o fundamento da igreja e a sua base de fé. A igreja que é apresentada no Novo Testamento de várias maneiras, como a noiva do Cordeiro. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre isso. Grande é esse mistério, falando do casamento, mas eu me refiro a Cristo e a igreja que é apresentada como corpo de Cristo, como lavoura, edifício de Deus, rebanho de Deus, mas também como edifício firmado em Cristo Jesus. Todas essas metáforas da igreja, elas demonstram a necessidade de dependência exclusiva do Senhor. Ou seja, nós só somos o rebanho de Deus porque Ele é o nosso pastor. Nós só somos o edifício de Deus porque Cristo é a rocha desse edifício. Nós somos
o corpo de Cristo, porque ele é o cabeça desse corpo. Então, todas as figuras da igreja apresentam a ideia de dependência exclusiva da obra do Senhor. Essas metáforas, além de apontarem para a dependência de Deus, apontam sobre a sua origem, a sua missão e o seu propósito. A igreja existe para a glória de Deus, para glorificar a Deus no mundo. A igreja existe para proclamar o evangelho do reino de Deus. E nós queremos então pensar um pouquinho nessa manhã sobre a igreja como esse edifício. O primeiro destaque que eu quero fazer é que a igreja está edificada num firme fundamento. E o fundamento não pode ser outro a não ser o próprio Cristo. Foi isso que nós lemos aí nesse texto. Nós começamos da resposta de Simão. A pergunta foi feita pelo Senhor Jesus nos versículos anteriores. Primeiro, sobre o que o povo enxergava nele, como o povo o via, as multidões que foram alvos do ministério de Cristo. Milagres, sinais, curas, maravilhas, que na verdade eram credenciais do Messias. Quando nós lemos a profecia de Isaías, quando ele vai falar sobre o Messias, uma das coisas que ele fala é que sinais e maravilhas seriam realizadas por ele quando ele viesse. E aí, a resposta que a multidão encontra a essa pergunta é que Jesus era um profeta. Versículo 14, alguns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Percebo que na cultura judaica um profeta era alguém importante, ele era um mensageiro de Deus. Ele era um porta-voz de Deus, mas ele não era único. Muitos profetas foram levantados na história. Se você ler Hebreus capítulo 1, o autor vai dizer assim: havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, de muitas maneiras pelos profetas. Tantos profetas foram usados. Então, quando a multidão identifica Jesus com um profeta, a multidão está identificando Jesus como uma série de pessoas. Não está reconhecendo a singularidade, a exclusividade dessa pessoa. E aí, então, a pergunta agora se dirige aos discípulos. Versículo 15, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Nós temos aprendido que Jesus ministrava às multidões, mas o seu foco ministerial estava nos seus discípulos. Ele está formando uma comunidade de adoradores, de servos, aqueles que dariam continuidade à obra do ministério, à proclamação do reino no mundo. A sua liderança está sendo formada. Depois de 3 anos, talvez alguns poderiam pensar, mas Jesus não foi tão bem sucedido, né? Ele deixa 11, porque um ainda se afasta. Mas aqueles 11, cheios do Espírito Santo, sacudiram o mundo do primeiro século. O Evangelho chegou até nós porque o investimento de Jesus foi tão poderoso que as gerações subsequentes nunca mais pararam de fazer aquilo que Jesus fez com aqueles 12. Investiram, discipulando, transmitindo os valores do reino e a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí nós começamos a ler do versículo 16, quando Pedro declara, tu és o Cristo. Quem é o Cristo? O Cristo é o Messias. Messias é a palavra hebraica, Cristo é a palavra grega correspondente. Foi aquele prometido por Deus desde a queda do homem. No momento em que a história poderia ser exterminada e Deus continuaria sendo Deus. Quando os nossos pais declararam independência do Senhor, acreditaram numa mentira satânica, diabólica, mentirosa. Vocês podem ser iguais a Deus. Quem é que pode ser igual a Deus? E aí, eles são expulsos da presença do Senhor, mas não foram expulsos antes de ouvirem o que nós chamamos de proto-evangelho. A primeira pregação do evangelho está lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15.
O Senhor dizendo que da semente da mulher, Ele ia enviar alguém que ia esmagar a cabeça da serpente. Foi isso que trouxe esperança para a humanidade. A única realidade que mantém o universo funcionando, mesmo depois da criatura se rebelar contra o Criador, a única realidade que mantém o universo funcionando é o sangue de Jesus, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Irmão, se o sangue de Jesus não é conhecido antes da fundação do mundo, nós não estaríamos aqui hoje. Não haveria mais humanidade, não haveria história humana. Porque Deus poderia acabar com a raça humana, mas antes da doença se manifestar, da rebelião se manifestar, Deus já havia providenciado o seu Cordeiro, que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Entrou na história, no ministério terreno, nos dias que nós estamos lendo aqui, nos evangelhos, mas já foi conhecido antes da fundação do mundo. O que garante que o universo continuou, que garantiu que o universo continuasse existindo após a queda, é o sangue de Jesus, mais nada. E aí, quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele está falando dessa pessoa, que foi prometida pelo próprio Deus, que foi profetizado durante toda a história. Moisés declara para o povo de Israel, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, ouçam-no. Todos os profetas profetizam a respeito de Jesus. Quando nós chegamos em Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45, Jesus diz, era necessário que se cumprisse tudo que de mim está escrito, onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E o versículo 45 diz, então abriu-lhes entendimento para compreenderem as Escrituras. O que era Escritura naqueles dias? Lei de Moisés, profetas e salmos, o Antigo Testamento. Jesus está dizendo, tudo aponta para mim, eu sou o cumprimento de tudo. Eu gosto de ler sobre o sacrifício. Jesus é o sacrifício perfeito. Eu gosto de ler sobre a história do chamado dos sacerdotes, como eles se consagraram. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Eu gosto de ler sobre aquela história da saída do povo de Israel, quando o sangue foi colocado no umbral, um cordeiro foi morto. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. Não tem uma folha da sua Bíblia que não fale de Cristo, que não aponte para Ele. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele está dizendo, é o prometido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Se ele é filho de Deus, ele é da mesma natureza de Deus. Um profeta você ouve, mas a Deus você adora. Jesus ou você rejeita ou você adora. Não tem uma terceira opção. No mundo pós-cristão, como é chamado nosso, as pessoas até acham que dá para buscar uma terceira opção. Ou seja, a gente acha ele legal. A gente considera Jesus uma pessoa importante. Assim como Buda, Maomé, Chico Xavier, enfim, tantos líderes religiosos, João de Deus, está enjaulado, está enrolado. Né? Mas, irmãos, a Bíblia, quando fala de Jesus, fala da exclusividade. Aqui está o problema. O pastor Ronaldo Lidora, essa semana, fez uma afirmação interessante. Nós não somos a igreja não é perseguida por aquilo que ela faz. A igreja cristã, na história, construiu inúmeros hospitais. As pessoas acham legal isso. A igreja cristã, ela faz ações, por exemplo, em países em que o evangelho não pode entrar, mas entra manifestações do amor de Deus, cavando poço, construindo hospital, enfim, uma série de ações. A igreja não é perseguida por aquilo que ela faz. A igreja é perseguida por aquilo que ela crê. E quando você diz que você crê que Jesus Cristo é o único mediador, quando você crê, quando você afirma que diz que Jesus é o caminho, aqui, meu irmão, começa o burburinho do nosso tempo. Então nós não vamos ser perseguidos por aquilo que a gente realiza, coisas que muita gente pode fazer também, mas quando nós afirmamos a nossa fé,
que Jesus é o único fundamento. A igreja está edificada num firme fundamento e é Cristo e acabou. Quem trouxe a igreja nesses 20 séculos não foram as mentes de homens poderosos. Quem trouxe a igreja aqui foi Cristo, o seu senhorio, o seu poder sobre as trevas, o seu poder sobre o pecado, o seu poder sobre o mal, libertando homens e mulheres na história. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quanta luta a igreja de Deus tem enfrentado na história, sobretudo nesse tempo de secularismo, de hedonismo, mas o Senhor continua usando a sua igreja e abençoando o seu povo para o louvor da sua glória. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus falou: Simão, você é feliz, sabe por quê? Porque você não chegou a essa conclusão por você mesmo. E é muito interessante, irmãos. Por que eu e você podemos conhecer a Deus? Estamos falando do Criador do universo, do Senhor que mantém o universo funcionando, toda a história, o Senhor da história, o Senhor dos senhores. Como é que nós podemos conhecê-lo? A resposta bíblica é porque ele decidiu se revelar. O que é revelar? Revelar é tirar o véu, é se mostrar, é se manifestar. Deus se revela na criação. Romanos capítulo 1, Paulo diz que Deus colocou na criação o seu eterno poder, a sua própria divindade, os atributos invisíveis do Senhor. Vejam, o seu eterno poder. Deus, para ser criador, ele tem que ser anterior à criação. Por isso que a Bíblia diz que o nosso Criador, ele tem um eterno poder. Ele é anterior à criação. Antes que o monte se formasse, tu és Deus. Salmo 90. Ele é distinto da criação. Ele é anterior à criação. Ele está acima de todas as coisas. Louvado seja Deus. Ele se revela na palavra. Ele se revelou em Cristo. Então, quando Jesus diz: Simão, você é feliz, porque não foi carne nem sangue, não foi nenhum rabino, não foi você mesmo fazendo deduções, mas foi meu Pai quem te revelou isso. Isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por causa do meu Pai. Meu Pai que está nos céus decidiu mostrar para você qual é a minha verdadeira identidade. Aí Jesus diz então, sobre esta afirmação, sobre essa declaração de fé, eu vou edificar a minha igreja. A igreja é a comunidade de homens e mulheres que confessam a mesma fé que Pedro confessou, que tem a mesma revelação de que Pedro teve, de que Jesus é mais do que um profeta, de que Jesus é mais do que um mestre, de que Jesus é mais do que o filho do carpinteiro, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento, querido. Essa é a igreja. É aqui que nós estamos fundamentados. Louvado seja Deus. E aí a palavra de Jesus é que as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja, que está fundamentada nele. Talvez você diga: mas eu já vi muitas portas se fecharem. Coisas que nasceram no coração do homem, que depende do homem para continuar, fecham. A obra de Deus tem 3 marcas. Ela nasce em Deus, ela depende de Deus para continuar e a glória é para Deus. São 3 marcas da obra de Deus. Primeiro, começa em Deus. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Segundo, depende de Deus. Foram enviados pelo Espírito Santo. E terceiro, a glória é para Deus. Eles voltam dando relatório que vidas foram salvas. A igreja, ela nasce em Deus, ela depende de Deus e ela é para a glória de Deus. Qualquer projeto chamado igreja que não passa por essas 3 marcas, queridos, isso aí é um projeto, é um império pessoal. Nós não fomos chamados a buscar um império pessoal, nós fomos chamados para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. São coisas completamente distintas. E aí eu queria que você pensasse comigo sobre a importância desse fundamento. A origem da igreja é divina. Abra comigo em Atos capítulo 20, versículo 28.
esse para mim é um dos versículos mais esclarecedores sobre a natureza da igreja no Novo Testamento, Atos 20, 28. A palavra diz assim: cuidem, Paulo está se dirigindo aos presbíteros, à liderança da igreja de Éfeso, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem quem? A igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Meu irmão, as 3 pessoas da Trindade estão aqui, nesse texto. Ele diz que o Espírito Santo é quem constitui a liderança da igreja, é o Espírito Santo quem constitui bispo. A palavra bispo se aplica a pastor, presbítero. É o Espírito Santo. É ele quem gerencia isso, é ele quem chama para o ministério. Depois, pastorearem a igreja de Deus. A igreja é de Deus. Ela nasce no coração de Deus. Era um mistério que estava oculto das gerações, mas que foi revelado, judeus e gentios num só corpo, para a glória do Senhor. É aquela multidão de Apocalipse 7, homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação, adorando o Cordeiro para sempre. Toda lágrima vai ser enxuta, ele vai enxugar todas as lágrimas. Não haverá mais dor. Esse povo que vai estar ali é a igreja. E quando você discipula alguém, quando você testemunha do Evangelho e alguém se rende a Cristo, é mais uma pessoa que vai fazer parte daquela multidão. Daí a importância de fazermos discípulos, de participarmos dessa obra. E aí Paulo diz, o Espírito Santo constitui bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. A origem da igreja, ela é divina. Jesus comprou a igreja com o seu sangue. Não há nenhuma dúvida no Novo Testamento a respeito do alicerce da igreja. A sua pedra angular é Cristo. Isso aqui é inegociável, irmãos. Quando você começar a perceber ministério que tem ministério fulano de tal, tem uma foto grande da pessoa, corre daí em nome de Jesus. O foco não está em pessoas. O fundamento da igreja é Cristo. O que define uma igreja como cristã? A presença de Cristo no centro. A palavra de Jesus no centro. Ele não divide a glória dele com ninguém. O dia que, se eu tiver surtado, quiser colocar minha foto na entrada ali, Ministério Pastor Bruno, me interna em nome de Jesus. A igreja é de Deus. Ela foi comprada com o sangue de Jesus. E quem pastoreia essa igreja só pode fazê-lo se foi chamado pelo Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Aqui está o fundamento, não tem como remover isso. Atos capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim, verso 11. Este Jesus, vejam, é muito claro, é muito direto. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, irmãos? Mas claro que isso é impossível. Então, quando nós falamos do firme fundamento da igreja, que ela está edificada, essa pessoa é Cristo. Na prática, isso significa que todos os membros do corpo de Cristo são pessoas que foram salvas por Jesus. Estou falando da igreja de Deus. Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte, que o Senhor conhece os que lhe pertencem. As pessoas que pertencem a Cristo só pertencem a Cristo porque foram compradas pelo sangue de Jesus e foram batizadas por Ele no Espírito Santo, inseridas no seu corpo.
Como é que a gente entra na igreja? Não é por adesão, não é por simpatia, né? Não é um programa de adesão, né? Sócio torcedor do Evangelho. Não é, irmão. Não tem como. Não, aqui é uma associação religiosa. Você paga uma cota e você vai para o céu. Meu irmão, você só entra no reino nascendo de novo. Não é sócio torcedor. Você faz se quiser. Você adere se quiser. Você cancela quando quiser. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A garantia de que quando Jesus voltar, nós vamos estar com Ele, é o selo do Espírito Santo. Nesse momento, quando nós ouvimos e cremos no Evangelho, Efésios 1, 13 e 14, fomos selados para o dia da redenção. Ou seja, para a consumação dessa obra que já começou em nós. Qual é a garantia que eu sou de Cristo? A marca do Espírito Santo. A marca de que Ele vai me resgatar para a glória de Deus. Meu irmão, esse é o fundamento da igreja. Nós estamos pisando num terreno santo. Isso aqui não é brincadeira. Jesus deu a vida por esse povo. Jesus entregou-se voluntariamente. Pedro diz na primeira carta, nós somos testemunhas do sofrimento de Cristo. Nós vimos o que Ele fez. Nós vimos que Ele foi até as últimas consequências para resgatar um povo para si, tirando das trevas. Tinha que ser assim, querido. Quando Deus chama Moisés, diz assim, Moisés, eu tenho uma missão para você, você vai tirar o meu povo lá do Egito. Moisés deve ter ficado todo feliz, né? Falou assim, você vai falar com o faraó, você vai dizer uma coisinha rápida para ele, diz assim, faraó, deixa meu povo ir. Fala firme, tá, Moisés? Fala forte. Deixa meu povo ir. Aí Moisés, aleluia. Aí o Senhor falou assim, Moisés, tem um detalhe só, ele não vai deixar não, tá? Só para você ficar tranquilo. A não ser que seja com mão forte. Aleluia. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. É nas mãos de Jesus que nós estamos, porque nós fomos arrancados do reino, do império das trevas e trazidos para o reino de Deus. Meu irmão, isso aqui não é negociação diplomática não, cara. Isso aqui não é sentar numa mesa de bar para negociar com Putin, não. Isso aqui é obra de Jesus. É braço forte do Senhor. Isaías fala várias vezes, o braço forte, a mão poderosa nos resgatou das trevas. Louvado seja Deus. Nós estamos firmados em Cristo. Nós estamos alicerçados nele. Retorne ao fundamento, meu irmão. Nesse tempo de líquido, nós estamos firmados numa rocha eterna. Bendito é o nome do Senhor. E quanto à base de fé da igreja? Segundo lugar, a base de fé é o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, 20 e 22. Efésios 2, 20 e 22. No 19 diz que agora nós somos da família de Deus. Esse texto é maravilhoso. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém, querido? Que coisa maravilhosa. Obviamente que quando Paulo está falando de estrangeiros e forasteiros, ou peregrinos, dependendo da sua versão, ele está usando numa conotação diferente da de Pedro. Pedro diz que nós somos peregrinos no sentido de estamos de passagem. Mas Paulo está dizendo que nós não somos peregrinos e forasteiros, ou seja, nós temos raiz. Peregrino e forasteiro está em terra distante, estranha. Mas agora em Cristo, essa é a ideia de Paulo aqui nesse texto, nós somos membros da família de Deus. Não estamos de passagem, nós somos filhos, nós estamos enraizados. Mas ele continua, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
O que nós aprendemos na igreja? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, que tem uma base muito bem clara, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Glória a Deus. Mais uma vez, aqui há algo inegociável. Cristo Jesus é a pedra angular. Nós temos aprendido que a pedra angular, naquele contexto, era a pedra principal daquela construção. As demais pedras eram alinhadas à pedra angular. Você gosta dessa expressão, pedra angular, né, Cauê? É o nome da banda dele, só que é em inglês. O pessoal chique, né? A gente fala pedra angular mesmo. Então, Jesus é a pedra fundamental. Todas as outras pedras. E Pedro vai trabalhar isso na sua carta. Nós somos pedras vivas. Por que nós somos pedras vivas? Porque Jesus é a pedra que vive. Encostou naquela pedra, recebe vida. Aleluia! Somos pedras vivas que fomos trazidos pela pedra viva que é Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Então o fundamento da fé, a base da fé da igreja, não pode ser outro a não ser o próprio Cristo. O ensinamento dos apóstolos e profetas apontam para Cristo. Tem Cristo como centro. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que nenhum mestre, pastor, pregador, qualquer líder que ministra a palavra de Deus tem autorização para colocar outro fundamento além do que já foi posto. E Paulo diz claramente, não há como colocar outro fundamento o qual já foi posto, que é Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 11. Ninguém pode remover isso. Querer se apresentar como uma grande personalidade que precisa ser ouvida, seguida, obedecida cegamente. Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça do corpo. Ele que merece adoração, Ele que merece o serviço, Ele que merece tudo que nós como igreja devemos reverenciá-lo. A igreja primitiva, no relato lá de Lucas em Jerusalém, no início, Lucas declara no capítulo 2, no verso 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o ensino que eles receberam de Cristo. Não é a doutrina criada por eles, mas foi recebida por eles e transmitida fielmente por eles. O resultado disso é que eles perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. O resultado foi crescimento. Porque a igreja estava fundamentada em Cristo, na palavra do Senhor. Não ideias de homens. O mesmo acontece em Atos capítulo 13, que eu citei rapidamente aqui. Lá em Antioquia, o texto diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, havia ensino naquela igreja. O texto diz que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, numa igreja que está centrada na palavra de Deus e centrada em Cristo Jesus, o Espírito Santo fala com liberdade. O resultado é serviço, servindo eles ao Senhor. O resultado disso é compromisso com a missão. Separai-me Barnabé e Saulo. Numa igreja em que Cristo é adorado, servido, a sua palavra está no centro, Deus começa a mover corações para o serviço, para a obra, para o ministério. Não há estagnação. As pessoas querem avançar para glorificar o nome de Jesus, porque creem de que Ele é suficiente, de que Ele é o melhor de Deus. Tem gente que fala assim, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, é Jesus. Tem alguma coisa melhor que Jesus? Eu não conheço, né? E está para voltar já. Então o melhor de Deus está para vir, que é a segunda vez, né? Não, pastor, estou entrando no meu melhor de Deus. Meu irmão, eu já entrei em 89, quando eu fui convertido. Fui arrancado. Eu perdi um sapato, eu falei semana passada, e teve gente que pesquisou o que é dockside. Eu sou do século passado, né, irmão? Eu perdi um sapato que eu estava atolado na lama. Eu preguei Salmo 40 semana passada. O Senhor me tirou dos pés da lama e colocou na rocha que é Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Outro fundamento, segundo o Novo Testamento, sair desse fundamento significaria abraçar um novo evangelho.
E abraçar um novo evangelho, conforme Paulo diz em Gálatas capítulo 1, é anátema, é maldição. Veja aí Gálatas capítulo 1, você está em Efésios, só voltar um pouquinho só. Gálatas 1, a partir do versículo 6. A palavra diz assim, vejam que Paulo está admirado, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Irmãos, nós fomos chamados pela graça de Cristo. Paulo diz, vocês estão abandonando aquele que os chamou para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, que é único. Ou seja, as pessoas ali naquele contexto de Gálatas, da Galácia, queriam que os crentes fossem crentes em Jesus, mas que continuassem guardando o sábado, lua nova, passando por circuncisão. Porque acho que é muito pouco só crer em Jesus, né? A gente tem que botar um negócio mais pesado, né, irmão? Só Jesus resolve? Só a fé em Cristo, justificados pela fé, mediante a fé em Jesus Cristo? E aí começa a colocar coisa, começa a colocar adereço na cruz. E aí Paulo diz, verso 8, mas ainda que nós, vejam, nós, aquilo que eu falei, às vezes o sujeito surta, né? Então, nós, ou um anjo dos céus, prega um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Então, amados, é inegociável. O fundamento da igreja é Cristo. E o ensino da igreja está firmado em Jesus Cristo. O ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, tem Jesus como centro, como pedra angular. Os apóstolos que andaram com Jesus, testemunhas oculares, eles alertaram a igreja sobre esse perigo do futuro. Paulo está alertando aos Gálatas, e Pedro da mesma forma. Segunda carta de Pedro, eu quero ler com você esse texto. Vejam, amados irmãos, segunda de Pedro, como é que Pedro profetizou sobre um tempo em que a igreja seria rondada por falsos mestres. E eu queria analisar rapidamente com os irmãos os 3 primeiros versículos, 2 de Pedro, capítulo 2, de 1 a 3. Percebam, no passado surgiram falsos profetas, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, está falando do povo de Israel, da antiga aliança. Como também surgirão entre vocês, agora na igreja, falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Aqui está o problema maior. Chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha que coisa terrível. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então o apóstolo Pedro, de forma profética, afirmou que os falsos mestres que surgirão no meio da igreja, eles vão dissimular heresias terríveis. E a pior de todas será a negação da soberania de Cristo. Negará o soberano que os resgatou. Meu irmão, isso é muito sério. Nós estamos hoje diante de uma avalanche de opções na internet, em tantos lugares, de pessoas que não pregam o evangelho já há muito tempo.
E Pedro usa uma expressão, se você tem a versão atualizada, diz assim: farão comércio de vós. Comércio. Evangelho não é comércio. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas aí vem o que Pedro diz. Eles removem o pilar central da nossa fé, que é a soberania de Cristo na salvação. Ele diz aí, chegando a negar o soberano com S maiúsculo que os resgatou. A partir do momento que você rejeita a soberania de Cristo, a exclusividade de Cristo, isso vai dar lugar a outras coisas. Este é um caminho terrível. A partir da remoção desse fundamento essencial da fé, ou seja, o senhorio de Cristo sobre nós, os que nele cremos, o próximo passo, segundo o apóstolo, é o comércio da fé. Farão comércio de vocês. E os explorarão com histórias que eles inventam. É uma campanha atrás da outra, é uma necessidade após a outra, é uma peregrinação atrás da outra. E esse é um caminho óbvio, percebam, eles negam a soberania de Cristo, que os resgatou, e aí precisa colocar coisas no lugar. Estão afirmando que a cruz não é suficiente. Se aquilo que Jesus fez na cruz não é suficiente, você tem que fazer adições, tem que fazer somas a essa obra. Mergulho no Jordão, rosa ungida, sal grosso. Aqui na igreja eu digo, sal grosso é só para churrasco. Pode me chamar, querido, pode me chamar. Peregrinação, autossacrifício, campanhas intermináveis. Pedro chama isso de farão comércio de vós. E o pior de tudo é ele dizer que muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Muitos seguirão. Se você abandona o senhorio de Cristo, a soberania de Jesus, a exclusividade dele, a singularidade dele, isso vai abrir portas para muitas outras coisas terríveis, devastadoras, na vida de famílias e na vida da igreja. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Por isso, o nosso exercício nesse mês é de voltar aos fundamentos, de nos lembrarmos de que nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, selados com o Espírito Santo, guiados por Ele, pela Sua palavra. Estamos em comunhão em Cristo Jesus, engajados na missão, aguardando a volta do Senhor para a glória de Deus. Amém? 2 aplicações para nós encerrarmos. Primeira delas, a sua vida está fundamentada no Senhor Jesus, ou seja, você crê na suficiência da pessoa e da obra de Cristo. O texto de Atos 4, ele é muito claro, né? Eu li e falei para vocês, irmãos, mais claro do que isso é impossível. Quando o apóstolo declara, o apóstolo Pedro, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pastor, mas eu gosto tanto de Davi. Meu irmão, eu também gosto. Gosto quando ele diz assim, pecado me concebeu a minha mãe. Isso me leva aos pés de Jesus. Pastor, eu amo Abraão. Falei, eu também gosto. Só que ele falou mentira. Isso me leva aos pés de Cristo. Pastor, Jeremias, pecador, que nem você. Isaías, pastor. Isaías foi chamado, ele viu. Meu irmão, você já reparou o que ele disse depois que ele viu? Ai de mim, estou perdido. Ai de mim. No capítulo 5 ele fala, ai de vós, povo tal, ai de vós. Mas quando ele viu a glória, ele falou, ai de mim. Ai de mim. Isso me leva à cruz de Cristo. José, pastor. José não, né? Irmão, José, foi a graça de Deus que freou o coração dele, porque ele estava com gosto de sangue na boca, para retribuir os irmãos. Ele deu até uma cozinhada, né? Simulou um negócio, o negócio foi coração, né? E a graça de Deus trabalhando. Isso me leva aos pés da cruz de Cristo. Não há salvação em nenhum outro, debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Então, meu irmão, o que é que define você como um cristão?
Você é alguém que deposita a sua fé exclusivamente, integralmente, inteiramente em Jesus Cristo, na sua pessoa e na sua obra. Se ainda falta alguma coisa, algum adereço na cruz, você não é um cristão. Não, pastor, é Jesus e mais o sábado, meu irmão. É Jesus e mais o sal grosso, é Jesus e o mergulho no Jordão. Não, é Jesus e é só Jesus. Ele é exclusivo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor. E no grego profundo, ninguém ali é ninguém. Ninguém mesmo. Não, eu sou filho, não. Sou neto do, meu irmão, neto do apóstolo, filho do bispo e filho do traficante. É tudo a mesma coisa para Deus. Se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus. Segunda aplicação. Em sua vida de discípulo de Cristo, a palavra de Deus tem habitado ricamente a sua mente e coração. Irmãos, como nós somos desafiados nesse tempo a nos voltarmos à palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. No seu dia a dia, na sua leitura, na célula, no culto público, na celebração de domingo, na escola dominical, onde quer que seja. Que a palavra habite ricamente o nosso coração, porque isso vai gerar impacto em toda a nossa vida. Se nós sairmos da palavra, meu irmão, nosso coração, dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Fábrica de ídolos. É fácil. Os irmãos, lembram daquela serpente que foi levantada lá no deserto? O povo picado por serpente, aí o Senhor falou assim, Moisés, levanta uma haste. Todas as pessoas que olharem para ela serão saradas. Essa haste, essa serpente que foi levantada uma haste, aponta para Cristo. Se você ler João 3, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê seja salvo, tenha a vida eterna. Mas se você olhar para o livro de Reis, no dia dos reis, 1 Reis 18, aquela serpente ainda era adorada. Foi levantado com um propósito só específico na história, apontando para Cristo, as pessoas adoravam. Ezequias tem que quebrar aquele troço, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por isso o nosso chamado é nos curvarmos diante da cruz e crermos que não há salvação em nenhum outro nome. Só Ele pode nos salvar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome de Jesus. Diga, Senhor, eu creio que eu sou pecador, não posso mudar a minha história, a minha vida, mas o Senhor entrou na história, pagou a minha dívida, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia para nunca mais morrer e voltará para me buscar. Querido, creia no Senhor e se fundamente na sua palavra. Que a palavra de Deus seja inegociável na sua vida. Que ela habite ricamente a sua mente, o seu coração, a sua família, o seu trabalho, tudo seja guiado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos ficar em pé. Um retorno aos fundamentos. O edifício, graças a Deus, está bem estruturado, porque o alicerce é Cristo Jesus. A pedra angular é Cristo Jesus. Que a sua vida esteja firmada na rocha eterna. Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua graça que agiu e tem agido em nossas vidas. Os nossos olhos foram abertos, como aconteceu com Pedro. E hoje nós podemos declarar que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a nossa vida está afirmada nesse relacionamento, Senhor. Abençoe a tua igreja, que nós estejamos firmados tão somente no Senhor, que no nosso dia a dia nós possamos nos lembrar disso, que os nossos pés estão nessa rocha. O vento sopra contrário, as adversidades vêm, mas nós estamos firmados no Senhor. O Senhor nos sustentará até o final. A promessa é: eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa rocha eterna. No Senhor descansamos, no Senhor confiamos. Usa o Teu povo, Pai, fortalece o Teu povo cada dia mais. Que nós estejamos cada vez mais enraizados em Cristo Jesus, edificados nele, firmados nele para a Tua glória, crescendo em ação de graça, porque, Senhor, nós não merecemos nada disso. Toda a glória, toda a adoração e todo o louvor pertencem ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.